Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje nossa lição de número 10. E o nosso tema é a adoração sem conhecimento. Ou seja, adorar a Deus e não conhecer aquele a quem nós estamos prestando honra, glória, louvor e adoração. O nosso texto do dia que está em João capítulo 4, versículo 10 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Irmãos, essa aqui é a passagem ao qual Jesus vai para Sicar. No caso, ele vai para outra cidade e ele passa por Sicar. E nós vemos que era necessário ele passar por Samaria. E Sicar era uma pequena cidade de Samaria. Aí nós vamos voltar lá atrás, quando o reino foi dividido. Roboão ficou com 2 tribos, Jeroboão com 10 tribos. Aí que teve esse problema. E até, meus irmãos, sempre os judeus e os samaritanos tiveram uma divergência acerca do templo. Então aqui nós vemos que essa passagem aqui, que está registrada em João capítulo 4, versículo 10, que fala da mulher samaritana, ela está dizendo o quê? Dá-me de beber, tu lhe pediria e te daria água viva. Esse é uma parte de um diálogo que Jesus está tendo com ela. Então nós vemos, meus irmãos, que ela estava ali dialogando e ela queria adorar, mas ela estava ali na frente do próprio Deus, do Senhor Jesus. E por isso que o nosso tema é adoração sem conhecimento, sem conhecer aquele que está diante de nós, que está pedindo para nós algo. E muitas vezes nós não conhecemos a Jesus. Mas aqui na nossa síntese, adorar a Deus é o mais nobre privilégio que o Pai concede-nos. Por isso, faça-o com todo zelo, fervor e empenho de sua alma, sabendo que adorar a Deus é conhecer. Irmão, nós temos que saber a quem nós estamos direcionando o nosso louvor, a nossa adoração. Nós temos que saber, Deus, ele que se manifesta em nós. Jesus, ele morreu por nós na cruz, ele veio aqui, ele teve contato com os humanos pessoalmente, ele estava ali, ele ensinou, ele curou, para que ele pudesse ter um contato, para nós sabermos quem nós estamos adorando, quem nós estamos buscando, quem nós estamos glorificando. Nós estamos dedicando a nossa vida a Deus, a quem nós estamos dedicando a nossa vida. Então Jesus, ele se revela para nós, para que nós sabemos quem é Jesus, para que nós possamos nos derramar, nos colocar diante de Deus. E aqui no nosso texto bíblico, João 4, 19 a 24, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela estava chamando Jesus de profeta. Jesus não é um mero profeta. Jesus é o próprio Deus, como nós somos. Jesus é o eterno, é o soberano, é o rei da glória. Ele que é poderoso. Ele não é um mero profeta, não é um simples profeta. Ele é o todo-poderoso. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Irmãos, isso aqui havia um problema também, porque quando foi dividido o reino, Jeroboão e Roboão, Jeroboão ficou meio inseguro acerca de o povo descer para Jerusalém para poder adorar, porque o templo foi feito em Jerusalém, então o povo deveria ir até Jerusalém para poder adorar. No caso ali de render graças, de colocar os sacrifícios. Mas o que Jeroboão faz? Ele faz 2 templos, um na tribo de Dan e outro em Betel. Então nós vemos, irmãos, que ele fez isso para segurar o povo. Ele fez coisas piores. Ele colocou homens para sacrificar, para adorar no templo, que não eram levitas, que não eram da tribo de Levi. Então nós vamos ver o quê? Que isso já tinha um problema. Então ela fica confusa. Onde eu devo adorar? Os meus pais eram que nesse monte ou naquele monte. E depois nós vamos continuar vendo aqui o diálogo de Jesus. E no 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus, que é da linhagem de Judá, por isso que ele disse que a salvação vem de Judá, porque Jesus é da linhagem de Judá. Então a salvação, através da linhagem de Judá, veio Jesus. Mas Jesus disse que nem é nesse, que nem naquele, porque Jesus também já sabia, meus irmãos, que o templo em Jerusalém seria destruído. Seria depois de Cristo, o general Tito, juntamente com os romanos, a última resistência dos judeus, invade Jerusalém, destrói tudo, as muralhas, destrói o templo, destrói tudo. Mas aí o que acontece? Ela fica em dúvida. Então Jesus já está falando aqui, os verdadeiros adoradores... mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então Jesus procura pessoas que adorem verdadeiramente Ele, que conheçam a quem está adorando, que busquem
e adore ao Senhor de uma forma sincera, de uma forma pura, de uma forma humilde. Então Jesus estava falando para ela que nem é nesse nem naquele monte os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então Jesus, ele requer de nós que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. Ele conhece a nossa vida. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É necessário, meus irmãos, nós colocarmos diante de Deus a nossa verdade da nossa vida. A nossa vida diante do Senhor. Ele conhece, Ele sabe. Ele que sonda os corações. Ele que vê o que está dentro de nós. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que nós estamos vivendo. E Ele pode todas as coisas. E aqui na nossa introdução, o episódio da mulher de Samaria pode ser tomado como uma imagem da condição espiritual de muitas pessoas na época de Jesus e ainda hoje. Há pessoas que elegem lugares, outras pessoas, e até elas mesmas, como elementos dignos de adoração. A ignorância é um perigoso estado para aquele que busca a Deus, irmãos. E até no meio dos crentes nós temos essas pessoas que muitas das vezes, por ignorância, acaba colocando pessoas no pedestal e até colocando acima de Jesus, colocando lugares propícios, dizendo não, é aqui que Deus se revela, é aqui que nós vemos a glória de Deus. Não, irmãos, quando a gente busca a Deus com sinceridade dentro da nossa casa, ou até mesmo num culto simples na igreja, você chega na igreja um pouquinho antes, vai adorar, vai buscar a Deus, Ele se revela para nós, mas nós temos que estar, por isso que Jesus fala que o importante é nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Nós conseguimos alcançar a plenitude da nossa consciência para chegarmos até Deus. Por que eu falo da nossa consciência, meus irmãos? Porque nós temos que nos concentrar. Porque quando a gente está orando, quando a gente está buscando, o inimigo das nossas almas não quer que nós se acheguemos ao Senhor. Então ele fica jogando pensamentos, um barulhinho, uma coisinha ali para tirar nossa atenção. Mas aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, não prestam atenção nisso. Estão buscando a Deus. E não importa o lugar. Sempre quando ele ora com fervor, com busca, com súplica a Deus Todo-Poderoso. E o tópico 1 aqui, o estado daqueles que desenvolvem uma inadequada adoração. A ignorância cega a razão e o coração. Sicar, cuja localização desconhecida, ficava numa região árida, ao meio-dia, horário do encontro da mulher com Jesus. O clima é extenuante, ou seja, muito quente. O mestre aguarda seus amigos que foram à procura de alimentação. O pedido por água, ainda que está em nossos dias, de violência e individualismo, era uma prática corriqueira naquela época. A mulher fundamentada em seu preconceito nega o pedido, como alguém que inclusive afirmará que adora a Deus. Poderia ser tão insensível à necessidade do próximo? Esta é desprezível consequência. A ignorância espiritual causa dureza de coração. Note-se assim que a falta de um conhecimento verdadeiro de Deus pode rapidamente transformar indiferença em conveniência. Então nós percebemos, irmãos, que a mulher estava ali e ela poderia dar água para Jesus, mas a gente vê que existiam duas situações. Uma, ele era um judeu e ela era uma samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos. A segunda coisa é que dificilmente uma mulher poderia estar com um homem daquela forma sozinhos, ou seja, ninguém ali estando com eles. E por isso que Jesus pede, até a gente vai ver mais à frente, Jesus pede para ela chamar o marido dela. Uma das formas, que Jesus trouxe a atenção dela foi essa questão. Então Jesus, ele ali era uma situação ao qual ela poderia ter se dado melhor, mas ela poderia ter sido mais cortês, poderia ter dado água para ele. Como nós vemos aqui, essa prática era comum. Os viajantes passavam, de repente não tinha como tirar água de um poço, e de repente uma pessoa ou outra estava ali e tirava água. Na verdade, meus irmãos, não era nem para ela estar aqui naquela hora. Aquela mulher, normalmente eles não saíam, ali era meio-dia, o extenuante é o momento ao qual tem aquela, não é suportável, estar ali debaixo daquele sol, vamos dizer assim. Mas o que nós vemos, irmãos, é que a mulher ela não teve um preparo para ver quem estava diante dela. O preparo que eu digo, irmãos, não estava espiritualmente reconhecendo o Senhor Deus Todo-Poderoso. De Jesus
Muitas das vezes ele se senta ao nosso lado, ele se senta onde nós estamos, onde nós queremos, meus irmãos, fugir da multidão, e ele pergunta para nós, ele quer beber, ele pede algo para nós muitas vezes não fazemos. Mas se nós fizermos isso, se nós o tivéssemos feito, com certeza ele teria se revelado mais a nós. Com o sofrimento ali. Quem conhece a Deus não negará um copo de água fria a nenhum dos filhos. Então, meus irmãos, quem tem amor ao próximo, jamais nega algo para o semelhante. Não nega. Está sempre pronto a ajudar. Está sempre pronto a fazer algo pelo próximo. Está sempre pronto a agradar a Deus. E essa mulher aqui, ela fez isso mesmo. Ela procurou, ela não agradou no primeiro momento. Depois que ela viu, depois que a conversa desenrola, aí que ela vai entender quem estava falando com ela. No 2 aqui, o pragmatismo torna-se objetivo de culto. A ausência de um conhecimento verdadeiro sobre quem é Deus e sua obra conduz os indivíduos a perderem a percepção de uma existência além do imediatismo da vida, ou seja, de um pragmatismo existencial. Para essas pessoas aqui representadas pela mulher de Samaria, a solução de seus problemas mais urgentes é a razão de ser de qualquer culto, louvor ou relação. Então nós vemos, irmãos, o quê? Que nós temos que ter o objetivo. Mas às vezes o que acontece na nossa vida não vai acontecer pelo imediato. É sempre situações, é sempre o tempo, é conhecimento com Deus. Na verdade, para esse tipo de pessoa, Deus só serve para resolver os problemas do momento. Irmãos, esse que é o problema. Hoje nós estamos vivendo momentos onde as pessoas querem Deus momentaneamente, querem Deus para hoje, e depois como se Deus fosse um homem alguém ou um ser que só fizesse favores. Vai lá, faz o favor, agora para mim não serve mais para mim, eu estou buscar outra coisa agora. Irmãos, Deus não é Deus que faz isso não. Deus é Deus que quer entrar na nossa vida, que quer se revelar a nós, Ele quer que nós o busquemos, o adoremos, o glorifiquemos. Para quê? Para que nós venhamos ser abençoados, para que essa bênção se reverta em nossa vida. Para a mulher, alguém que se auxiliasse a ter água com facilidade, de modo que ela não necessitasse mais expor-se como fazia todo meio-dia. Seria alguém digno de ser o mínimo seguido, quem sabe até adorado. Então nós vemos, irmãos, que a mulher com certeza estava fugindo do seu passado, ia buscar água ao meio-dia. Mas o que Jesus fala para ela? O diálogo, meus irmãos, é para abençoar a vida dela. Entenda isso. Nós temos que entender que quando Deus chega para conversar conosco, não é para nos humilhar, não é para nos apontar, não é para nos prejudicar, e sim para nos ajudar. Quando Jesus pede algo para nós fazermos, automaticamente aquele algo que Ele pede para nós vai se reverter em bênçãos para a nossa vida. Então o mínimo que nós podemos fazer, meus irmãos, é dar toda a atenção àquilo que o Senhor Jesus está falando conosco. A normalização do pecado. Todos somos pecadores, todavia lutamos diariamente para que o pecado não nos domine. Aqueles que não mantêm um relacionamento pleno e consciente com Deus, domesticam o pecado e fazem dele algo próprio de suas vidas. Aquela mulher já havia mantido 5 outros relacionamentos e agora estava numa sexta aventura amorosa ilicitamente. Mas assim ela se considerava uma adoradora de Jeová. Irmãos, com tudo que aquela mulher estava passando, com seus defeitos, com as suas falhas, com os seus pecados, que eram muitos, ela ainda assim se achava uma adoradora de Jeová e não havia chegado ao arrependimento. Então nós vemos que ela pergunta para Jesus: onde eu devo adorar? Meus pais falavam que é nesse ou naquele, mas vai vir o Messias. Então ela até fala, até da profecia, chama Jesus de profeta, e muitas coisas ela fala ali. Mas ela estava vivendo no erro. E ela não estava se arrependendo do seu erro. Depois que Jesus abre os olhos dela, e ela começa a perceber, vamos dizer assim, que ela está errada. Mesmo que mas ela reconheceu, porque ela disse que aquele cesto não era o marido dela. Ela falou a verdade. Isso é bom, foi sincera, muito bom. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor, porque o Senhor nos assiste, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ajuda, o Senhor se faz presente em nossas vidas. É Ele que está conosco.
É Ele que faz a diferença. E aqui aquela mulher, agora estava numa sexta aventura amorosa, ilicitamente. Ela teve 5 maridos e o que agora ela estava com ela não era marido. Vai saber que circunstâncias que ela teve esses maridos. Qual foi a circunstância dessas relações com aqueles outros maridos? É uma pergunta para nós refletirmos, irmãos. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão lá e regularizam a sua situação. Porém, da forma que ela adquiriu aquilo, é ilícita. E depois fica uma coisa tão comum que depois tu vai viver de uma forma ilícita para ser normal, não tem problema. Mas para Jesus, ele vê todas as coisas. A verdadeira adoração. A adoração é algo consciente. Um dos primeiros fatos que denunciam a fragilidade da fé da mulher que conversa com Jesus é a sua incerteza sobre onde adorar. A pergunta sobre onde adorar. A pergunta sobre onde adorar traz consigo implícitas outras questões como adorar e quem adorar. Pode-se assim concluir que a espiritualidade daquela mulher era algo que refletia muito mais a reprodução do comportamento do cultural do que uma ação consciente. Somente é possível prestar o verdadeiro louvor a Deus se pelo menos soubermos quem Ele é. Logo, a adoração não pode resumir-se em um simples êxtase ou um impulso irracional em busca do desconhecido. A oração de Jesus em João 17 é um maravilhoso exemplo do que um dos fundamentos da adoração é uma relação consciente com o Pai, um processo gradual espiritual de conhecimento em amor. Irmãos, adorar a Deus tem que ser uma coisa consciente, uma coisa que a gente saiba que a gente está fazendo, não é cair em êxtase. E ai, Jesus, não, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Nós temos que saber aquilo, qual é a nossa consciência, tem que estar ativa. No momento de particular com Deus, nós temos que estar ativos, pensamento, calma, muita reflexão. E Deus, o Senhor Jesus, Ele que vai receber. Mas para isso nós precisamos saber aquilo que nós estamos fazendo. Ninguém pode fazer nada inconsciente. Eu caí aqui na igreja e nem sei o que aconteceu. Não, irmão, tem que saber o que aconteceu sim. Se você foi arrebatado, o que você viu? Nós vemos aí essas pessoas que se dizem arrebatadas, mas o que elas viram? Né? Então nós percebemos o quê? Que o fundamento, um dos fundamentos da adoração é uma relação consciente com o Pai, um processo gradual e espiritual. Para nós termos um contato maior com Deus, para nós conhecermos a Deus, é o dia a dia, é gradual, é com calma, é com paciência, vendo os pormenores, vendo as situações, interpretando as questões, procurando absorver tudo aquilo que é de Deus, procurando absorver tudo aquilo que é do Senhor, procurando entender que Deus, o Senhor Jesus, é Ele que está se revelando a nós. Conhecer a voz de Deus, conhecer a voz do Pai, conhecer ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele se revela a nós, mas Ele revela em medidas. Porque se Ele revelar totalmente para nós, nós não suportamos. Então Jesus, Ele quer que nós o busquemos e conhecemos a Ele para se revelar a nós em medidas ou em processos. E aqui adorar em espírito e em verdade. A verdade na vida de um adorador implica uma vida entregue realmente aos cuidados de Deus, onde ele tem total comando e onde é adorado não apenas nos momentos de comunhão do culto. Irmãos, eu achei interessante isso aqui. Adorar a Deus não é somente o culto, não é somente estar no culto ali onde todos estão vendo e prestar uma adoração para Deus, para mostrar para os outros. Não sei porque essa mentalidade, mas mostrar para os outros que nós somos crentes, que nós somos fervorosos, que nós temos o poder de Deus, que o Senhor de Deus fala na nossa vida. Irmãos, quem é o verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, não tem lugar certo. Ele adora em todo lugar, em todo tempo. E adorar a Deus, não, aleluia, glória a Deus, chorar no meio. Não é isso. Adorar a Deus é reconhecer a Deus. E quando nós reconhecemos a Deus, quando a gente reconhece alguém como nosso superior, automaticamente nós obedecemos aquela pessoa. Isso é automático. Automático na nossa vida, irmãos. Porque quando a gente vê uma pessoa que é superior a nós, automaticamente nós que conhecemos a Deus, sabemos que automaticamente nós temos que obedecê-la. Ainda mais quando a gente reconhece o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida. Aí que nós temos que fazer a diferença verdadeiramente. Aí que nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus
Mas para isso, meus irmãos, é em todo lugar, é na igreja, é na rua, é em casa. Nós temos que ser verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores não é apenas num lugar como na igreja, não. Verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade em todo o tempo. Para que muitos venham reconhecer, venham ver o Senhor Jesus na nossa vida. E aqui, na parte 3 aqui, adoração como uma urgência. Jesus não mediu palavras e disse à mulher que o tempo para a vivência de uma verdadeira adoração já havia chegado. O erro daquela mulher, que é o mesmo de muitas pessoas ainda hoje, foi imaginar que o louvor ao Pai era algo apenas um momento específico ou para um tempo futuro. Irmãos, a gente às vezes pensa que as coisas para Deus tem que ficar sempre para depois, né? Como aquela mulher, não, quando vier, quando acontecer, quando isso se revelar, aí que eu vou adorar, aí que eu vou fazer algo, aí que eu vou buscar. Mas primeiro precisa vir, a promessa precisa se realizar, a promessa precisa acontecer. E fica naquela coisa. E às vezes a gente está aqui também esperando, mas para mim adorar a Deus, eu preciso receber algo. Aqui eu estou lendo aqui a questão de adoração como uma urgência. Nós temos urgência de adorar a Deus. Não precisa acontecer nada de extraordinário, nada de pomposo, nada de grande para falar: Senhor, me ajuda, Senhor, Tu és bom, Tu és poderoso, Tu és grandioso, Tu és fiel e verdadeiro. Mas a gente sempre quer que primeiro se resolva os problemas das nossas vidas. Que primeiro as coisas aconteçam. Que primeiro o Senhor Jesus venha se revelar a nós com a sua veste branca, né, com o seu pés com um latão reluzente, que brilha. Nós queremos Jesus que se manifeste assim para nós, irmãos. Ele não vai se revelar assim para nós. Nós sabemos que Ele é assim através da sua palavra. Naquele grande dia, nós vamos ver Ele. Mas neste momento agora, nós não temos condições de ver, de sentir tamanho poder. Nós não temos. Então nós temos que adorar ao Senhor em todo o tempo. Jesus não precisa se revelar a nós. Ela esperava que o próprio Senhor Jesus viesse de branco e viesse para poder resolver os problemas, tirar do jugo de Roma, e viesse assim, mas Jesus não veio assim. Às vezes a gente quer Jesus de uma forma na nossa vida, às vezes nós esperamos Jesus trabalhar e vir de alguma forma na nossa vida, queremos enxergar Jesus de uma forma, quando no entanto Ele já está falando conosco há muito tempo, de uma outra forma, mas a gente não entende porque a gente está preso a essa situação, a essa cultura idealista, que fica só ali, não, tem que ser assim, é isso que eu idealizei, tem que acontecer dessa forma. Não, o que acontece é que o Senhor Jesus ele pode estar conosco, irmãos, da forma mais simples. Jesus sempre se revela da forma mais simples. E aqui no 3, os efeitos da verdadeira adoração. Compreensão da adoração como comunhão com Deus. Antes de assimilar o verdadeiro conceito de adoração, a mulher estava preocupada com o protocolo certo a seguir. Deveria adorar no templo, em Jerusalém ou em Siquém, no Monte Gerizim. Após a percepção de que Jesus não era um profeta qualquer, mas o próprio ungido de Deus enviado à terra, a mulher quebra todos os protocolos culturais e sociais, chama os habitantes da cidade a virem conhecer que ele e os judeus, mas também os samaritanos, esperam o Cristo. Irmãos, demorou muito ainda para cair a ficha daquela mulher. Mas é bom que a ficha dela caiu. E depois que caiu, vamos dizer assim, ela foi evangelizar as outras pessoas, falando: olha, eu tenho falado, quem sabe esse não é o Cristo. E Jesus ainda fica naquela cidade 2 dias, irmãos. Veja a tamanha preocupação do Senhor para com aquelas pessoas. O tamanho amor de Jesus teve por aquelas pessoas, a compaixão, né, para que as pessoas pudessem ver, reconhecer ao Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós vemos aqui que virem a conhecer que ele é os judeus, mas também os samaritanos esperam o Cristo. Os samaritanos também esperavam a redenção. Também os samaritanos esperavam um Cristo ressurreto, que iria, né, tirar nós que iriam tirar eles daquela prisão. Mas é que a prisão que Jesus está falando é a prisão acerca do pecado. Eles achavam que ia devolver para eles a soberania de outrora eles tinham na época de Davi, na época de Saul, na época de Davi, na época de Salomão, um pouco ainda na época de Jeroboão, um pouquinho também na época dos Macabeus, que eles também tiveram um pouquinho de soberania na sua política.
mas isso não aconteceu. O desejo de partilhar o conhecimento de Deus. A aproximação entre a mulher de Sicar e Jesus foi inicialmente turbulenta e cheia de rancores culturais. Ela era samaritana, Jesus judeu. Ela era uma mulher de vida complicada, Jesus um santo homem. É aquilo que nós estamos falando. Contudo, após o esclarecimento sobre a pessoa e a natureza da missão de Jesus, a mulher não conseguiu conter-se e pessoalmente foi compartilhar a maravilhosa revelação a que teve acesso com seus conterrâneos. Depois de tudo isso que nós estávamos falando, até um pouquinho adiantado no outro tópico, que ela foi falar acerca de Jesus, foi falar, olha, é esse, quem sabe não é, mas o desejo, com o nosso título aqui, de compartilhar o conhecimento. Nós temos que ter desejo de compartilhar o mesmo Jesus que nós temos na nossa vida, nós temos que levar para as outras pessoas também. O mesmo Jesus que nós reconhecemos na nossa vida, nós temos que torcer, buscar para que outras pessoas também o reconheçam. Esse é o desejo, isso é o Evangelho de boas novas, o Evangelho que leva as pessoas à reflexão, que leva as pessoas a estarem na presença de Deus, que levem as pessoas a glorificar o nome do Senhor. Isso é o Evangelho. E aqui no 3, tornar-se inspiração para a vida de outros. No mundo tão repleto de exemplos negativos, devemos nos empenhar em ter uma vida de adoração ao Pai. E por meio desta, tornamos-nos exemplo para a nossa geração. Nós temos que ser exemplos, meus irmãos, na nossa geração hoje. É hoje que Deus quer nos usar, Deus quer levantar, Deus quer abençoar, Deus quer nos ajudar. Deus quer visitar as nossas vidas e quer que nós venhamos ter um descanso na sua eternidade. É isso que o Senhor quer. Então é por isso que Ele nos chama. Né? Aqui está falando mais aqui, ó. A adoração não nos torna escandalosos de modo a afastar pessoas de Cristo. Ao contrário, a fé no Salvador é algo tão poderoso e transformador do caráter de uma pessoa que esta passa a ser exemplo e inspiração a todos aqueles que o cercam. Nós temos que dar essa opção para as pessoas. As pessoas precisam ver, precisam entender que existe um Senhor, que existe um Deus todo-poderoso, que existe um Deus glorioso, existe um Deus fiel e verdadeiro, existe um Deus que sabe de todas as coisas. Esse Deus é o nosso Jesus todo-poderoso. Então, irmãos, quando nós vemos acerca de algumas situações na nossa vida, nós temos que entender que o Senhor Jesus, Ele quer se revelar a nós, Ele quer se colocar em nós. Às vezes Ele está falando conosco há tanto tempo, Ele está do nosso lado e a gente não consegue enxergar, porque a gente quer um Jesus de uma forma, mas Jesus vem de outra forma. Nós queremos que Jesus trabalhe na nossa vida de uma forma, mas Ele trabalha de outra forma, com calma, com paciência. E aí, quando nós começarmos a entender que é o Senhor Jesus que está conosco, consequentemente nós daremos glória a Deus. A nossa conclusão: assim como a mulher em Samaria teve sua história revolucionada, que nosso encontro com Jesus transforme tudo em nós, que nosso testemunho seja para a edificação daqueles que estão à nossa volta, que sejamos libertos de todos os nossos pecados, até daqueles que estão no mais profundo de nossas almas, mas acima de tudo que sejamos participantes da comunidade dos verdadeiros adoradores do Pai. Nós temos que ser verdadeiros adoradores, buscar ao Senhor com sinceridade. E o Senhor Jesus que está falando conosco, nós temos que dar total atenção. O Senhor Jesus que está se revelando a nós, nós temos que saber, irmãos, abra os nossos olhos, Senhor. E nós temos que abrir os nossos olhos para poder enxergar as mais ricas bênçãos que o Senhor Deus tem derramado sobre a nossa vida. Aquela mulher, ela não sabia o valor daquele que estava com ela naquele momento. Muitas das vezes nós não sabemos o valor daquele que está conosco. Nós não sabemos dedicar, vamos dizer assim, uma honra, uma glória àquele que está do nosso lado. Nós não temos, meus irmãos, não sabemos, não conseguimos nem entender o valor daquele que está, muitas das vezes, apegado a nós ali, conosco. E às vezes a gente não consegue enxergar e não conseguimos dar o devido valor. Jesus, ele se apresenta para aquela mulher, ela o chama de profeta, e depois ela o reconhece, chama outras pessoas e ele fica 2 dias naquela cidade. Irmãos, depois de uma longa conversa, uma das melhores mensagens de Jesus foi para aquela mulher. Tamanha profundidade. Leia o capítulo 4 do livro de João que você vai ver a tamanha profundidade daquilo que Jesus está falando para aquela mulher, para uma pessoa só.
Deus, o Senhor Jesus estava falando para ela profundidades tremendas da sua presença, profundidades tremendas até mesmo da sua palavra, porque Ele é a própria palavra e hoje está conosco. Amém, irmãos? Ore por nós, que Deus nos ajude. Você que ainda é no nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E se vocês, meus irmãos, gostariam, eu já tenho falado em vários vídeos aqui, que eu tenho me colocado à disposição dos irmãos a partir de 2017. Se os irmãos assim quiserem, deixa lá o seu comentário lá nos vídeos, que eu vou ver e tal, e aí a gente entra em contato com os irmãos. Amém? Que Deus abençoe, fiquem na paz.